Eu trabalhava como auxiliar de almoxarifado na época, e aí a minha chefe, lembro o nome dela até hoje, Virgínia, pegou, me chamou e falou assim: olha, você vai ficar na vaga do comprador, e você vai ser o comprador da empresa na época. E é um trabalho, não é muito, mas era um trabalho de confiança. Tipo, o comprador naquela época, não sei hoje como que funciona, mas ele se reportava direto para o diretor, não reportava com as pessoas. Eu levava todos os documentos, as cotações, a gente decidia o que a gente ia comprar com os diretores. Então, temos que buscar orientação e a direção de Deus sempre. Porque Deus vai sempre nos honrar. Deus sempre, é em Deus que nós vamos encontrar a bênção. É no Senhor que a nossa bênção vai estar. Não é em outro lugar não, os conselhos vêm do Senhor, dos servos do Senhor. Ouve os conselhos, porque muitas vezes nós quebramos a cara, porque nós queremos caminhar com as nossas próprias cabeças, e aqui nós estamos chamando a atenção para deixar Deus governar, plenamente, plenamente. Busca em Deus, qual é o chamamento que Deus tem para você, quais os dons ministeriais que Deus quer fazer, usar em você. Quais os dons espirituais que Deus quer te usar. Vontade plena de Deus, é em Deus que nós vamos buscar. Se Deus estiver no governo, certamente, irmãos, nós vamos desfrutar das grandezas de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, deixa eu acelerar aqui, eu coloquei esse nome assim, porque eu acho importante, reconheça a sua culpa. Eu devo reconhecer que eu sou pecador, que eu dependo de Deus. Eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas. Eu tenho que reconhecer quando eu errei diante de Deus. Eu tenho que reconhecer a soberania do Senhor Jesus. E de que eu não sou nada diante do poder dEle. E que eu não sou nada diante de Deus. Nós devemos reconhecer a nossa culpa. E eu queria, irmãos, bem breve, que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Lucas 23. Só para eu fazer menção desse benefício, porque é muito importante. O benefício quando nós reconhecemos a nossa culpa. O que a gente ganha com isso? Então, Lucas 23. Versículo 39, amém? Então vamos lá. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias. Reconheça a sua culpa. Ali estavam dois indivíduos que provavelmente,
devem ter presenciado milagres de Deus, de Jesus no seu tempo. Provavelmente viu falar de Jesus. E ali eram duas condições. Um que acusava, que desdenhava de Jesus, porque ele sabia que Jesus era, que falavam de Jesus. Ele falou: se você é mesmo Deus, desça da cruz e salva nós também. Mas o outro não. O outro reconheceu a sua culpa e falou: como que você pode falar uma coisa dessa, estando na mesma condenação? Esse nada fez. Nós sim merecemos estar aqui, mas Jesus não. Ele reconheceu que ele era pecador e que Jesus era o Rei dos Reis. Porque ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Como que esse homem sabia disso? Ele declarou a soberania de Jesus ali. Jesus como rei. E Jesus falou para ele, por simplesmente ele ter reconhecido a sua fraqueza, o seu pecado, a sua culpa, e ter engrandecido a Jesus. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o primeiro homem a estar no paraíso. Então, vale a pena nós assumirmos a nossa culpa e falarmos: eu não sou nada diante do poder de Deus. Ele assumiu a minha e a sua culpa na cruz do Calvário. Era eu e você que era para estar lá. É isso que o bandido falou, é isso que o malfeitor falou. Era só para nós estarmos aqui. Jesus não era para estar aqui, não. Ele não merecia estar aqui. Mas ele está aqui. Ele não fazia ideia, nós fazemos hoje. Mas o bandido não fazia ideia, para ele era uma simples morte. Jesus ia morrer pronto porque ele foi condenado, como eles foram, injustamente. Mas ele não sabia que repercutiria a morte de Jesus, como nós sabemos hoje. A importância da morte de Jesus. Ele, sem saber isso, ele reconheceu a culpa dele, engrandeceu Jesus. E nós que sabemos. E nós que sabemos dos benefícios da cruz, dos benefícios da morte de Jesus, nós devemos reconhecer todos os dias. A Bíblia fala que nós devemos morrer todos os dias. Então, viver as grandezas de Deus, Deus tem que estar no governo. Nós temos que deixar Deus governar plenamente, todo o tempo. E nós devemos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos culpados. E que quando nós reconhecemos que somos culpados, nós entendemos que somos devedores de Jesus. Que nós devemos para Jesus. Essa eu devo para Jesus. Essa eu devo para Ele. E o que eu posso fazer para retribuir? O que eu posso dar para Jesus? O que eu posso dar para Jesus? Ou o que eu tenho dado para Jesus? Ou por Jesus? Amém? E para finalizar, o quarto ponto: seja perseverante. Não desista jamais. Seja perseverante. Não desista jamais. Aleluia. Irmãos, na Bíblia tem vários personagens que a gente pode buscar para falar de perseverança, de exemplo de perseverança. São vários. Mas eu queria me deter para um homem, porque com isso eu quero que você, nós entendamos o que Deus pode fazer por nós e no nosso meio. Então são vários exemplos de perseverança, mas eu quero trazer para você a história de um homem que 38 anos estava paralítico. 38 anos. 38 anos sem perspectiva nenhuma. Qual o tempo que você tem esperado em Deus da sua bênção?
Quanto tempo você está aí aguardando o agir de Deus? Você já está desistindo? Você acha que Deus não pode fazer? Você acha que você está esperando demais? O quarto ponto que eu trago para você é: seja perseverante e não desista jamais. Deixa Deus cuidar de todas as coisas. Abra a palavra de Deus em Mateus 10, 22. Algumas chamadas para você perseverar. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Abra Tiago 1, por favor. Aleluia. Amém? Tiago 1. Versículo 2, por favor. 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então a perseverança, ela te completa. Quando você persevera, irmãos, lá fala que a sua obra vai ser perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Então vale a pena sermos perseverantes. Temos que ser perseverantes, em todo tempo. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo na minha casa. Então a minha filha tem um sonho não muito comum, ou melhor, não muito comum, não muito fácil de realizar. Mas uma vez eu falei para ela: é difícil, não é fácil, mas você tem duas coisas a seu favor. Você tem Deus e você tem se esforçado. Então, pode tornar possível. Então tem que perseverar. Aí no primeiro vestibular eu vou desistir? Aí no primeiro Enem eu vou desistir? Na primeira situação contrária àquilo que eu estou buscando eu vou desistir? Não, tem que perseverar. Perseverar sempre, até o fim, porque Jesus vai honrar e vai abençoar, vai trazer a sua bênção. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Abra lá em João 5, por favor. Essa pessoa do que eu falei, João 5:1, por favor. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e... Como que é ali?
esperando o quê? O movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos enfermo. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluias. Aleluias. Irmãos, eu acho que esse homem é um exemplo de perseverança. Porque vocês viram, o pastor ministrou não há muito tempo sobre esta palavra. Ele trouxe até o tanque, a localidade, né? E, irmãos, aquele homem, ali naquele lugar, havia multidões de pessoas enfermas de todo tipo. De todo tipo. Ali ninguém queria saber de ninguém, ali todo mundo estava pensando em si próprio. Porque era uma vez só que a água era agitada e o primeiro era curado. Imagina você, como que deveria ser aquele negócio, como que deveria ser aquela bagunça, será que tinha alguém ordenando ali? Não sei, vocês veem aí as pessoas quando aparecem essas promoções, né, megas promoções dessas lojas, as pessoas dormem na fila, ficam a noite toda lá, para comprar um bem que ela precisa, por um preço melhor. Imagina aquele povo, aquela multidão, com todo tipo de enfermidade, esperando ser curado. Ali, era um por si, Deus para todos. Por quê? Aquele homem falou para Jesus: eu estou aqui há muito tempo, porque eu não consigo, porque quando agita a água, quando eu vou, já foi uma pessoa lá. E quantos anos esse homem estava nessa condição? 38 anos. 38 anos esperando a bênção de Jesus. Um homem sem família, um homem sozinho, um homem que não tinha ninguém que pudesse levá-lo até esse tanque. Mas eu fico pensando, quando eu falo de perseverança, eu fico pensando, por que esse homem não desistiu? Esse homem não tinha a mínima possibilidade. Ele não tinha a mínima possibilidade, não tinha ninguém por ele que pudesse colocá-lo no tanque. Mas ele sabia que algo ia mudar na vida dele. Ele tinha certeza que Deus ainda ia fazer algo. O anjo descia e agitava a água. Só que esse homem teve a presença de Deus poderoso perto dele. Ele não precisou ir nas águas que os anjos mexiam, mas o próprio Deus o visitou. 38 anos, esse homem não desistiu e valeu a pena. A palavra de Deus fala que Jesus falou: levanta-te, pega o teu leito e anda. Irmãos, as grandezas de Deus são muitas. São N situações, N bênçãos que Deus pode nos dar. Mas para isso precisa cair no nosso coração uma fé que acenda dentro de nós, que nós entendamos que Deus, Ele precisa governar nossas vidas plenamente, que nós precisamos reconhecer que nós somos pequeninos diante de Deus, que nós não somos nada diante de Deus, e precisamos entender que vale a pena esperar em Deus.
38 anos não é 38 dias. E não é 38 anos você fazendo as suas coisas, correndo para lá e para cá, esperando a bênção de Deus. É 38 anos parado, esperando um milagre de Deus, esperando alguém que o levasse para aquele tanque. É 38 anos imóvel, imobilizado, ali parado, esperando que a bênção de Deus viesse. Muitas vezes nós estamos esperando as bênçãos de Deus, esperando algo, que Deus faça algo por nós, mas nós estamos entretidos com outras coisas, correndo para os nossos afazeres, cuidando da nossa família. Muitas vezes nós desviamos do foco, até esquecemos daquele problema. Mas esse homem não, ele estava ali, ó, o tempo todo, esperando o encontro com Deus, esperando a manifestação do poder de Deus. Ele não desistiu, ele é um exemplo de perseverança. Uma perseverança sem expectativa. Uma perseverança quase que zero de ele conseguir ser abençoado. Mas esse homem falou, vai chegar a minha hora. Vai chegar a minha bênção. Vai chegar o meu dia. Eu tenho certeza que talvez ele tenha falado, eu não sei, eu nunca vou conseguir chegar lá naquele tanque, eu não sei. Porque pelo tempo decorrido, mas Deus vai olhar para mim. Deus está vendo a minha condição aqui. E Ele vai me curar. Ele vai me abençoar. Talvez, irmãos, você esteja passando por situações como esse homem. Aliás, acho que como esse homem ninguém, acho que há de passar. Mas, irmãos, você precisa perseverar como esse homem perseverou. Ele era inválido por 38 anos, não tinha ninguém por ele. Estava no meio de um povo egoísta, porque cada um queria ser curado. Vocês já foram nessas lojas aí para comprar? Vocês já viram a briga que é? Quando a mesma pessoa quer a mesma coisa, várias pessoas querem a mesma coisa. É terrível. Ninguém está nem aí com ninguém. É um tal de empurra, que vocês nem fazem ideia. Mas ele não arredou o pé dali, ele não desistiu. Por nada, por poucos, nós muitas vezes desistimos de Deus. Por pouco nós desistimos do nosso ministério, daquilo que Deus nos chamou. Por nada. O irmão que tocava já não toca mais. O irmão que era diácono já não é mais diácono. A irmã que ensinava para as crianças já não ensina mais. O pastor que era pastor já não é pastor mais. O crente que era crente já não é mais crente. Já perdeu o governo de Deus por completo. E quando nós começamos a perder, deixar o governo de Deus, irmãos, vocês não fazem ideia. Como que isso é terrível. As pessoas refletem na igreja. Porque elas já não sentam mais no lugar que ela sentava. Ela já não canta mais como ela cantava. Ela já não frequenta mais os cultos como ela frequentava. Quando ela percebe, ela já não faz mais nada do que ela fazia. Ela já não vem mais na igreja. Ela perdeu totalmente o governo de Deus. Só por quê? Por nada. Por nada, por nada, por nada. Porque esse homem perseverou até o fim. Esse tinha motivo. Irmãos, vale a pena nós enfrentarmos o que for para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo especial para mim e para você. Você é especial para Deus. Eu sou especial para Deus. Nós precisamos entender isso. No primeiro dia foi ministrado, existem coisas que fazemos a Deus e Ele recebe, mas tem coisas que fazemos a Ele e Ele se agrada. Devemos nos agradar de Deus, irmãos. Devemos nos agradar de Deus sempre. Sempre nos agradar de Deus. Muitas pessoas falaram, mas tem uma palavra do pastor Marcos que eu anotei aqui. Uma das coisas que ele falou que faz parte do governo de Deus. Quando que vamos equacionar a nossa agenda com a agenda de Deus? Ele está querendo dizer quando que você vai ajustar a sua vida para que Deus governe e você não ande só fazendo as suas coisas. E ele falou assim: não olhamos para as circunstâncias, olhamos para Deus, irmãos.
Esse homem não olhou para as circunstâncias. Esse homem olhou para Deus. Então Deus, Ele quer sim derramar das tuas bênçãos. Ele quer sim usar a minha e a sua vida nesse ano de 2014. De nós desfrutarmos das grandezas dEle. De nós sermos um anel de selar. E quando eu ia ministrar a palavra que a Dani ministrou, irmãos, eu ia mostrar para vocês o exemplo de anel de selar, a mãe de Jesus. Maria foi um anel de selar de Deus, que marcou, ela aceitou a proposta de Deus. Quantos anos? 700 anos. Deus precisava usar alguém para que Jesus viesse. E Maria foi escolhida. Por que demorou tanto tempo? Porque existia um propósito eterno de Deus. Porque ia nascer uma mulher honrosa, uma mulher que Deus se agradaria. E essa mulher foi um anel de selar de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Irmãos, Deus quer nos fazer anel de selar, não só para a gente ser abençoado como esse homem foi, mas para a gente fazer a obra dele, para a gente realizar a sua obra, para a gente ser usado por ele. Eu gostaria que o Ministério de Louvor viesse à frente, para nós cantarmos uma música. Tiago 4:8 fala assim: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará a vós. Hebreus 3 fala assim, 3:7. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. O Senhor quer reativar, irmãos, o seu povo. Ele quer escolher a mim e você para fazer de mim, de você, instrumento para executar os seus planos de salvação, seus planos de paz, seus planos de milagres, seus planos de salvação. Ele quer usar a mim e você. Deixa Deus usar você. Deixa Deus cuidar desse ano profético. Coloca tudo no controle de Deus. Deixa Deus governar a sua vida. Se coloque de pé nesta hora, em nome de Jesus. Não deixe, meu amado. Não deixe o governo de Deus na sua vida. Deus está chamando você para que você retome o seu ministério, para que você retome o ponto que você deixou parado ali, que Deus tinha dado para você, algo que Deus deu para você fazer. Retome isso. Deus quer te usar de maneira grandiosa. Não desista. Não importa o que falaram para você. Não importa o que fizeram para você. Lembra que você tem que reconhecer a sua culpa. Você é devedor de Jesus. Você não deve para mim, não deve por irmão A, por irmão B. Você é devedor de Deus. Você é devedor do Senhor Jesus. Vem para Jesus. Faça a sua obra da maneira que Ele quer. Em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Quero estar Nesse tempo da adoração,
Se você tem algo para apresentar diante de Deus, apresenta aí no seu lugar. O que você precisa apresentar diante de Deus? Pois prazer maior. Que acerto você precisa fazer com Deus? Que me render. Talvez você precisa orar a oração sacerdotal de Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Deixa Deus ministrar no seu coração. Quero te ofertar. Ora essa música na sua vida. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Deixa Deus falar com você. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Aleluias. Tu quero estar. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Junto aos teus pés. O Senhor possa estar tocando agora nas vidas, nessa hora, em nome de Jesus. O Senhor pode trabalhar os corações nessa hora, Espírito Santo. Que não haja dúvida, Espírito Santo, daquilo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas, nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que há em mim, Tudo. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Declara isso com mais vontade, com mais força, em nome de Jesus. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
Somente a Jesus. Só Ele é digno. Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria muito de aproveitar ainda neste momento, orar por você que está enfermo. Você que tem uma enfermidade, que você vem lutando com ela já há um tempo. Vem aqui na frente. Os pastores vão orar por você. Saiba que venha nessa palavra. Eu não vou pedir para que as águas sejam agitadas. Jesus está aqui. Jesus pessoalmente vai te visitar. Assim como Ele fez naquele lugar, que havia uma regra para ser curado. Jesus quebra regras. Jesus quebra a regra. Sabia? Jesus tem uma proposta de cura nesta noite para você. Jesus tem uma proposta de milagre nesta noite para você. Você precisa só crer. Talvez você ache que estava demorando muito, ou está demorando muito. Talvez chegou. É hoje, é agora. Jesus está aqui para isso. Jesus está aqui para curar você. Qual é a sua enfermidade? Eu não sei, mas Jesus sabe. Pastores, por favor. Dani, pastora Rosana, pastor Rubens. Vamos orar. Declarar cura. Declarar cura no nome de Jesus. Que o Senhor possa curar. Tirar toda a dor que o irmão possa estar passando. Seja qual for a enfermidade incurável, em nome de Jesus, para Deus tudo é possível. Em nome de Jesus. Amém? Enquanto o ministério de louvor adore, nós vamos orar em nome de Jesus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz, minha vitória nesta hora. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz, minha vitória nesta hora. Posso crer.
meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, sua morte, sua luz, seu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas do milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nesta hora. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu passar a palavra para o pastor. Glória a Deus. Amém. Irmão, pega aí a sua declaração da vitória para o mês de junho. Amém? Vamos declarar o mês de junho ao Senhor Jesus. Olha aqui, irmão. Eu até falei comigo se nós não cantamos uma canção que é conhecida do nosso meio. Que diz assim: eu não vou desistir enquanto as águas não se moverem. Um dia nós fomos levados a refletir sobre essa canção, de que talvez a pessoa estivesse tomando uma posição de letargia. Mas entenda uma coisa. Naquele dia, a pastora estava lembrando ali para mim, naquele dia, segundo a palavra, 2 pessoas foram curadas, né? Supostamente.
aqui desceu as águas e aqui encontrou Jesus. Mas você já parou para pensar que Jesus é a água viva que desceu do céu? E se você creu, sai daqui contando a tua vitória e o teu milagre. Jesus não é só aquele que agita as águas, ele é a própria água. Amém? Vamos declarar ao Senhor o mês de junho. Vamos agradecer a Ele por aquele mês vitorioso. Irmãos, talvez há quem diga assim, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Nós passamos a ter porque é o nosso povo, é a nossa nação. Junho é o mês da Copa. É um mês de muita expectativa na nossa nação. Um mês, até porque não dizer perigoso. E uma coisa, quer queira, quer não, a nação brasileira, ela é anfitriã de todo o planeta. Apesar de só 32 seleções vão participar, mas o mundo inteiro vem. Você parou para pensar nisso? E como é que nós podemos fazer uma boa sala? Com a nossa nação tendo índices desastrosos aí, da economia, da criminalidade, da miséria. Oh Jesus, que no mês de junho, a igreja brasileira possa fazer a diferença nessa nação. As nossas orações façam diferença. O nosso testemunho faça a diferença. Que o Brasil seja uma bênção para todo estrangeiro que plantar o pé nesse país. Vocês já viram pessoas que colocam na placa do seu carro assim? Visita a cidade tal e ganha uma bênção. Visite o Brasil e ganha uma bênção em junho. Né? Venha para o Brasil e ganha uma bênção. Irmãos, que no mês de junho, nenhum estrangeiro morra na nossa nação, em detrimento da criminalidade, em detrimento de uma ação vergonhosa da nossa nação. Em nome de Jesus, que o mês de junho seja um mês abençoado. Em nome de Jesus, que o Brasil seja marcado como uma nação acolhedora e abençoadora. Que as pessoas saiam daqui e levem o perfume de Cristo. Levem o cheiro de Cristo exalado pela igreja brasileira. Em nome de Jesus, vamos abençoar esse mês de junho. Eu sei que lá no mês de junho nós vamos orar. Mas desde agora, eu quero declarar que a Copa no Brasil será uma bênção. Não importa o que você pensa, o que você acha, mas é uma realidade. Nós somos uma nação anfitriã e agora não tem por onde correr. E se Deus permitiu que seja assim, que nós, a igreja brasileira, façamos a diferença. Façamos a diferença. As pessoas sintam a alegria e o prazer de chegar nessa nação. E eles levem o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo que está na nação brasileira. Eu sei que não é o único foco do mês de junho, mas essa é uma força muito grande e que a igreja brasileira tem que orar. Então vamos declarar o dia 6, o sexto dia dos nossos 12 dias, como o mês de junho abençoado. Vamos profetizar em nome de Jesus? Então vamos lá, 1, 2, 3. Nestes 12 dias de clamor profético, eu, Rubem Jesus do Prado, profetizo que 2014 é o ano das grandezas de Deus em minha vida. Por isso, vim consagrar a Ele o mês de junho e declarar que Ele será vitorioso e abençoado para a glória do Pai. Creio que o Espírito Santo
através da palavra profética, está me despertando, fortalecendo e encorajando para eu seguir no propósito de Deus. Eu creio que eu serei, nas mãos de Deus, um anel de selar, a fim de validar seus planos de prosperidade e de paz sobre mim, sobre minha casa e sobre todo o meu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquela vitória na nação brasileira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, amanhã, 19h30, espero eu dar a bênção apostólica. Amanhã, às 19h, 7h30 da noite. 19h. E amanhã, os irmãos paulistanos que por força da circunstância, que trabalham em São Paulo, trabalhariam, a maior parte não vai trabalhar, né? Feriado de São Paulo amanhã. Amém? Coloca a tua mão no teu coração. Pai bendito, nós te louvamos pelo dia de hoje. Te louvamos pelo mês de junho. E como já profetizamos e nomeamos aqui, nós entregamos aquele mês na tua mão. Entregamos a nação brasileira na tua mão. Entregamos, Senhor, os príncipes, anfitriões daquele mês na tua mão. Desde a nossa presidente da República, aos representantes desportistas do país. E pedimos que a nossa nação seja abençoada. Oramos pela segurança nacional, por todos os órgãos que cuidam dessa área, que o Senhor possa abençoar grandemente, desde agora, dando estratégia, sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Senhor, despede-nos agora, aos nossos lares, guardados e amparados pelo Teu poder, e que o Teu amor, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Teu único Filho, e a unção, a presença e o poder do Espírito Santo seja com o Teu povo e permaneça com o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Vão em paz, amados. Abracem-se e venham